queridos, com muita alegria em nosso coração, retornamos à sua presença através desse vídeo, para junto estarmos meditando na palavra de Deus. Hoje falaremos a respeito de reavivamento espiritual e o texto base encontra-se em João, capítulo 3, verso de número 8, que nos diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como podemos observar, o apóstolo está fazendo aqui uma relação entre o funcionamento do vento. Ele não tem uma direção única, ele vai através de muitos lugares, norte e sul, leste e oeste e assim por diante. Nós sabemos de onde ele vem quando ele está ventando apenas em nós. Também nós sabemos para onde ele vai. E ele faz a comparação dizendo que é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, a relação é que quando somos nascidos do Espírito, não fazemos o que queremos. Temos que fazer aquilo que o Espírito nos orienta a fazer. Vamos fazer exatamente a vontade do Espírito, porque ele está aqui em nós para nos orientar, para nos conduzir à presença do Senhor através da sua palavra. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra e suplicamos que ela fale aos nossos corações. Abençoa todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem, que o teu Espírito Santo o ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja que entendamos. É isso que nós te suplicamos, no nome santo de Jesus. Amém. Na oportunidade que foi escrito esse texto aqui, Jesus estava conversando com Nicodemos, que era um grande fariseu do seu tempo, respeitado por muitos judeus. No entanto, ele não conhecia e não entendia as coisas do Espírito. Isto porque, apesar de conhecer as Escrituras, não conhecia e não entendia o poder de Deus. E os dias de hoje nos parecem exatamente iguais. Muitos homens de alto conceito não conhecem o poder de Deus e nem o que o Espírito pode fazer. E quando falamos aqui homens de alto conceito, estamos querendo dizer que a maioria de nós achamos que entendemos tudo e temos um conceito alto do nosso conhecimento. Mas na verdade nós não entendemos as coisas de Deus como deveríamos, porque só vamos entender através da leitura da palavra de Deus, da inspiração do Espírito Santo. E quando reconhecemos que Deus nos amou e que deu Jesus por nossas vidas e o aceitamos depois do arrependimento, o sacrifício que ele fez por nossa salvação. Quanto ao reavivamento, por exemplo, ele é uma obra de Deus, porque a igreja não pode produzi-lo. No entanto, a igreja pode buscá-lo, pode preparar o caminho para que ele venha. Não é algo que nós podemos agendar, declarando a data que ele vai chegar. Mas nós podemos de verdade orar e aguardar a sua chegada. Por outro lado, queridos, o reavivamento não é um estilo de culto como muitas pessoas acham. Já ouvi
e você certamente já ouviu muitas pessoas dizerem assim: este culto foi muito avivado, que bênção! Isto em função do estilo musical que foi apresentado durante o culto, da presença e manifestação de dons espirituais, sejam eles real ou não. E da mesma forma, falamos a respeito da manifestação de milagres dentro da igreja, né? As pessoas dizendo que foram curadas, e isso faz com que muitas pessoas elas entendam que, em função disso que está acontecendo ali um reavivamento espiritual. O Salmo 85:6 nos diz: porventura não tornarás a vivificar-vos, para que em ti se regozije o teu povo? Essa é a oração que, como igreja, nós devemos fazer. Que nos alegremos no Senhor, porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nosso culto, ele deve ser um culto avivado, mas não por essas coisas que comentamos. Ele deve ser avivado somente pelo simples fato de termos nele a presença de Deus. Porque a própria Bíblia também nos diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará. Sendo assim, queridos, o que deve nos motivar no culto é a presença do Senhor. Vamos, pois, refletir sobre esse tema, examinando a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar aqui, quem produz e onde o reavivamento acontece? O reavivamento é uma obra de Deus e ele vai acontecer na vida do seu povo por seu intermédio. Ele não acontece no mundo, ele acontece na igreja, porque nós somos o seu povo. E esta é uma intervenção incomum que nos traz arrependimento de pecado. Faz com que voltemos à palavra de Deus. Faz com que desejemos a santidade. Faz que o adoremos e tenhamos uma vida abundante. Assim sendo, o avivamento começa na igreja. E da igreja ele transborda para o mundo. Amados irmãos em Cristo Jesus, devemos nos lembrar que o juízo de Deus começa pelo seu povo. Portanto, em primeiro lugar, na igreja. E ela deve se voltar para Deus. E quando ela volta-se para Deus, ela transborda e o mundo é convocado a arrepender-se, a voltar-se para o Senhor. Assim sendo, nós não podemos confundir campanhas de evangelização com reavivamento. Manifestação de dons como reavivamento. Curas como reavivamento. Avivamento não é o emocionalismo momentâneo que é produzido por evangelistas ou por aqueles que dizem ter o poder de cura. Queridos, isso acontece, essa alegria acontece só naquele momento, porque naquele momento, em muitos lugares ainda são anunciadas as boas novas. Avivamento é algo constante, porque é o mover do Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual
Atos 4:31 nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja promove a evangelização, mas não o reavivamento. A evangelização é endereçada ao mundo. O reavivamento, como falamos, à igreja. A evangelização é uma obra que nos foi dada para realizar por Jesus. E a realizamos pelo poder de Deus em nossa vida, para que possamos alcançar o mundo. O reavivamento na igreja é obra de Deus para que ela seja revestida de poder para impactar o mundo. Se não, vejamos o que nos diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amados, nós, quando entendemos a mensagem, quando não somos capazes de sentir amor pelas almas e promover a evangelização, demonstramos que, de fato, não somos reavivados no sentido de impactar o mundo. Através da evangelização, nós podemos verificar se de verdade nós somos reavivados. Pois o resultado que nós vamos alcançar através da palavra de Deus, da manifestação do Espírito Santo em nossa vida, impactando as pessoas, é que vai nos dizer se realmente somos avivados. Hoje percebemos que muitos estão acomodados, não entenderam quando Jesus nos mandou evangelizar as pessoas através daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vivenciamos. Então entenda de uma vez por todas que há necessidade de evangelizarmos, de procurarmos a palavra de Deus, de vivenciarmos a palavra de Deus em nossas vidas, porque só assim podemos impactar as pessoas e o mundo para que eles se dobrem à presença do Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, queridos, o reavivamento é uma obra exclusiva de Deus. Isaías capítulo 44, verso 3 nos diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito à tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa teria o seu cumprimento em Pentecostes, mas só no futuro, porque quando essa palavra foi dita ainda não era o tempo. E ela aconteceu no Pentecostes e vai continuar acontecendo, porque a água aqui é figura do Espírito Santo. E os sedentos, uma figura dos filhos de Israel, dos filhos de Deus. Essa é uma promessa para a qual Pedro assinalaria em Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como podemos deduzir aqui, estamos incluídos. Ela brotaria de Israel a todas as nações da terra.
E Jesus brotou de Israel. Ele é da linhagem de Davi. E ele nos trouxe aqui a promessa do Senhor para nós. Ele disse que era necessário que ele fosse para que viesse o Espírito Santo. Amados, nós cremos que é exatamente isto que Deus quer nos dar. Quer nos dar uma terra que aos seus olhos está gemendo e desfalecendo. Ele quer mudar isso. E fica claro que essa promessa, em primeiro lugar, foi para Israel. Mas tenho alegria em saber que esta promessa também foi feita para nós atualmente e para muitos outros também no futuro. Espiritualmente, será que o Senhor não está falando sobre a terra seca que se encontra no meio da igreja de Jesus, em muitos lugares? Será que Ele não está falando da minha e da sua vida? E que Ele espera ardentemente para ter misericórdia de todos nós? Isaías capítulo 30, verso 18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Estamos vivendo dias terríveis, em que somente pensamos em nossa saúde física. E aí temos medo de um vírus. E para não morrermos fisicamente falando, queremos ficar em casa para nos proteger. Mas a indagação que devemos fazer é: e quanto à nossa vida espiritual? Não temos receio e medo do que possa vir a ocorrer? Não nos arrependemos de nossos pecados? Não amamos o nosso próximo? E principalmente a Deus, que nos deu o privilégio de falar do seu grande amor? Queridos, olhemos o nosso interior. Indaguemos se estamos vivenciando a palavra de Deus. Se temos orado. E se temos vivido por um avivamento em nossa própria vida. E se desejamos o derramar do Espírito de Deus em nós, de maneira tal que causemos impacto neste mundo? Será que temos feito isso? Pense nisso. Fale com o Senhor, leia a sua palavra, ore. Busque um avivamento na sua vida, um reavivamento no sentido de mudança. Reavivar da vida nova. Em terceiro lugar, como poderá este avivamento vir a nós? Temos aqui uma nova indagação. Como poderemos em nosso futuro operar pessoas, e aqui falo cirurgicamente, operar no sentido de curar aquela pessoa através de um tratamento, cortando o seu corpo, costurando, fazendo a limpeza que é necessária ser feita? E a resposta é cursando medicina. Eu preciso me preparar para poder realizar aquilo que eu desejei lá atrás. E eu me preparei para que isso acontecesse. Então, se nós desejamos um avivamento em nossa vida, algumas condições devem estar presentes em nós. Assim nós devemos, em primeiro lugar, nos arrepender dos nossos pecados. E nos lembrar que o principal pecado nosso é estar afastado da presença de Deus.
E nesse sentido devo crer no amor de Deus por mim, porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou, eu tenho que ter essa certeza, essa absoluta certeza, que Ele me amou e deu o seu Filho por mim. Ora, se o meu principal pecado era estar afastado de Deus, devo, portanto, me aproximar dele, porque a salvação foi um ato jurídico de Deus, como falamos na pregação anterior, ou em pregação anterior. Agora, quais são os meios que tenho, que me estão disponíveis para essa aproximação? Em primeiro lugar, a sua palavra, pois nela eu vou conhecer a Deus, eu vou descobri-lo, eu vou entender que foi Ele que me criou, eu vou saber o que me afastou dele, eu vou saber que Ele voltará em Cristo para me buscar, eu vou entender que vou morar com Ele nos céus, e etc. A igreja, queridos, é a noiva de Cristo, sendo ainda seu corpo, tendo Jesus como cabeça. Como, pois, posso, sendo ainda templo do Espírito Santo, não ter um relacionamento próximo? Ou seja, intimidade com Deus. Amados, o meio de nos aproximarmos e termos relacionamento é através da oração, porque é através dela que me comunico com o Senhor, é através dela que conto as minhas alegrias e tristezas, minhas lutas, dores e necessidades. É através da oração que podemos pedir ajuda em nossas necessidades. O Salmo 80, 19 nos diz: restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Na falta de vida, Abacuque 3,2 nos diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amados, será que temos lido e ouvido essas declarações do Senhor? Será que as Escrituras não nos falam tantas vezes que Deus quer nos mandar um avivamento? É claro que sim. Em Lucas 10:2 lemos: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Observemos que esta é outra forma de orar por despertamento. E o próprio Senhor deseja que roguemos por isso. Queridos, nós recebemos a missão de pregar o Evangelho, mas nós precisamos reavivar a nossa vida para poder impactar o mundo. E em sendo assim, o avivamento virá quando nossa vida estiver de acordo com a vontade do Altíssimo. Ele quer, Ele deseja nos abençoar. Mas nós desejamos isso? Desejamos que Ele volte?
nós queremos concluir dizendo que neste contexto nós podemos pensar em Elias, que em sua vida nunca foi morno, mas ele experimentou um período de profundo desânimo espiritual. Justamente Elias, que precisava ser tocado pelo Senhor, e quando ele necessitava outra vez de rios de água viva em sua vida pessoal. E Deus proporcionou a Elias um novo encontro com ele. Lemos em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 a 13, sobre a maneira maravilhosa como o Senhor fez isso. Lembremos-nos que ele tinha fugido com medo de morrer, depois da obra que realizara pelo poder de Deus na sua vida. Foi para o deserto e agora estava numa caverna, quando Deus lhe disse: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Em outras palavras, Elias, prepare-se, pois quero me encontrar outra vez com você. E então o Senhor vem. E o texto continua: e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, da mesma forma que Deus veio a Elias quando ele necessitou, ele virá a você. Ele deseja vir a você. Se Deus fizesse essa indagação a você, qual seria a sua resposta? Ficaria choramingando? Ah, Senhor, estou aqui fechado na minha casa, porque tem um vírus que pode me matar, pode tirar minha vida. Eu estou aqui, mas estou com medo de perder o meu emprego, e ficasse choramingando, explicando ao Senhor porque você está fechado na sua casa com medo da morte física. Será que você não está com medo também da sua morte espiritual? Qual seria a sua resposta? Seria choramingar ou dizer: me reaviva, Senhor? O desejo do meu coração é que sua resposta seja: me reaviva, Senhor. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, desejamos a tua bênção sobre nós, nos reavivando através da tua palavra, nos reavivando, Senhor, quando te buscarmos em oração, nos mostrando as nossas falhas, nos ensinando o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas através da tua palavra, e nos dando a força, Senhor, para vencermos as dificuldades, para vencermos o medo. Ó Deus, age em nossa vida por amor de Jesus. Reaviva-nos, Senhor, para que possamos impactar o mundo com a tua palavra,
para que possamos sentir a alegria de cumprir, Senhor, com o ministério que nos foi dado pelo Teu Filho Jesus. Sê conosco, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Que o Teu grande amor, que excede todo o entendimento, a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o Teu povo, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. E se você crê, diga comigo, amém, ou seja, assim seja. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus o permitir. Ou então, na nossa igreja, Igreja Batista Nova Gileade, quando for autorizada a abrir, para que possamos novamente estarmos juntos, buscando o conhecimento do Senhor, reavivando o nosso relacionamento com o Senhor através da oração e glorificando o nome do Senhor, porque fomos criados para adorá-lo na beleza da sua santidade. Que o Senhor te abençoe e guarde em nome de Jesus. Um grande abraço.